Meio-dia e 37. Estamos de volta. Obrigado pela sua companhia no FM 100,3 ou em uma de nossas redes sociais. Você acompanhando, interagindo com a gente aqui. Obrigado. E quem está com a gente aqui agora é ele. Bem lá de Alpinópolis, lá da Ventania. Alex Mochila. Grande Edgar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você mais ótimo. uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste. Boa tarde, Daniel, 5 bi de dívida lá no Galo. Boa tarde, meu amigo Paulo. Boa tarde, Alex. Prazer, né? Seja mais uma vez estar aqui falando com os ouvintes da Onda Oeste, falando com todo o pessoal que nos acompanha. E, aliás, é muita gente que tem acompanhado o jornal. É o que a gente sempre fala, né? Notícia com responsabilidade. E a gente está trazendo uma pauta hoje, mais uma pauta policial lá da cidade de Alpinópolis hoje. Nós tivemos a informação que um indivíduo, ele foi preso, ele tinha 18 anos de idade, mas ele cometeu 2 atos diferentes, com 2 vítimas diferentes, e os 2 atos foram estupro de vulnerável. Uma vítima de 12 anos, olha só, e uma vítima de 18 anos. Uma das vítimas alegou que estava até ficando com o autor, porém sem a intenção de transar. No entanto, ele a convenceu e posteriormente entrou em contato com a vítima para informar que havia filmado e queria divulgar caso essa vítima não aceitasse a ter novas relações sexuais com ele. E logo após, a vítima então bloqueou, né, esse autor de todas as redes sociais e relatou que a relação foi sem uso de preservativo e que não fez uso de anticoncepcional, de acordo com informações que a gente conseguiu através da polícia. O autor, ele confessou o crime e disse que sabia que a menina tinha 12 anos de idade. O fato, ele está sendo acompanhado pela Polícia Civil de Alpinópolis, mas quem fez a apreensão foi a Polícia Militar. E a Polícia Militar fez a apreensão desse cidadão na cidade de Santo Antônio do Amparo. E lá ele acabou fugindo. Ele passou por Varginha, passou por outras cidades e agora no último dia 19 de abril, mais uma vez a Polícia Militar conseguiu capturar esse indivíduo, né? São 2 fatos diferentes, com o mesmo autor, com o mesmo bandido, 2 estupros de vulnerável, uma criança de 12 anos, né? Até difícil dar essa notícia, até difícil a gente esboçar um comentário do que esse sujeito é. Mas que bom que a polícia cumpriu o seu papel, ele está preso, né? E, na verdade, quem fez a prisão agora dessa segunda vez foi a Polícia Civil que prendeu esse autor. Estou recebendo aqui a informação de uma das nossas fontes. A Polícia Civil de Alpinópolis que fez a investigação. A Polícia Civil, que a gente sempre falou que é a polícia de inteligência, né? Ela fez essa investigação e prendeu esse autor e agora ele encontra-se no cárcere e tomara que continue lá, né, Edgar? É uma situação muito, muito chata, né? Ter que trazer umas notícias dessa no ar devido à sua complexidade, né? Uma pessoa que faz isso com vulnerável, realmente a gente teria aqui vários adjetivos para taxar essa pessoa, sabe? Por isso que os pais têm que estar sempre atentos a seus filhos para que não corram um risco, né, de uma criança submeter a isso. E a gente percebe, né, Edgar e Paulo, que foi um crime que ele foi concretizado, ele conseguiu transar com essa menina, mas foi uma conversa que começou pela rede social. Ele fez a solicitação de amizade para a menina, começou a conversar, seduziu uma criança de 12 anos. Então não tem como você falar que um homem de 18, 20 anos de idade está namorando uma menina de 12, né? Não existe essa de consentimento. Claro. Então isso que o Edgar tem falado aqui nos últimos 15 dias, que a gente tem abordado essa pauta de ataques às escolas e sempre falado, até a psicóloga que participou conosco aqui, a Laura Moraes, ela abordou essa questão dos pais serem ali o vigilante 24 horas das redes sociais do filho. De maneira alguma a gente pode falar que a gente está culpando ou julgando por ter acontecido. Mas fica aí uma sugestão para os pais, né, Paulo? Não sei se você está de acordo comigo, de fiscalizar mesmo as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook dos seus filhos, porque de repente pegam um cara desse, um canalha desse e acontece esse tipo de coisa. Com certeza, foi o que a psicóloga Laura Moraes, né, quem perdeu a entrevista, né, tá lá nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, Onda Oeste FM Oficial, vá lá e você vai poder acompanhar na íntegra a entrevista com a Laura, ela comentando justamente sobre isso, sobre os pais exercerem seu papel de pai, né, pai, mãe,
exercerem aí o seu papel de educadores dos seus filhos. E que isso não é censura, isso não é censurar, não é tirar a liberdade do seu filho. Isso é cuidar, é proteger. Isso vale para a violência nas escolas, isso vale para casos como esse, né, de violência sexual ou qualquer tipo de violência que seu filho ou o seu neto, né, também, ela abordou também a questão dos avós, possa ir a sofrer, né, porque infelizmente, na sociedade que a gente vive, a gente está sujeito a conviver, a cruzar com monstros como esse. Né? Eu nem falo que alguém que é capaz de fazer isso com uma criança de 12 anos possa ser chamado de uma pessoa. Né? Isso, para mim, é um monstro. E na verdade, até foi algo assim, uma opinião até pessoal minha, né? Ele cometeu o mesmo crime 2 vezes com 2 vulneráveis. E quando ele alega que foi com consentimento, na verdade ali ele revela o seu caráter mesmo de bandido, né? Realmente. Bem, importante agora, neste momento, é que a polícia vai tomar as providências necessárias e que tome medidas duras e enérgicas para dar exemplo para outras pessoas. Sem dúvida. 12h43. Essa pauta é tão interessante, né? Até a gente dando sequência falando de saúde, antes de eu entrar nessa pauta da questão da vacinação, essa pauta é tão interessante que o Edgar fala, e você fala da tabela SUS. Eu não posso revelar a fonte, mas certa vez, e bem recente até, eu acho que no final do ano passado, eu fiz uma entrevista com um homem que ele é médico. Ele é profissional de saúde, deve ter mais de 30 anos de medicina, foi diretor de um grande hospital e ele foi deputado federal por alguns mandatos. E eu perguntei para ele justamente essa questão da tabela SUS. E ele falou assim que é um sonho. O governo, o poder público, ele vende esse sonho de tabela SUS para poder justamente ter essa permuta de votos. Porque se existir uma tabela SUS coerente que atenda o cidadão, que atenda a população, o político para de ganhar a eleição. Porque de 4 em 4 anos ele precisa, não todos, claro, mas a grande maioria, precisa usar essa estrutura de falar que defende tabela SUS, que vai ter cirurgia, que todo mundo não vai ficar na fila. Ele precisa ter esse discurso para que ele converta isso em votos. Infelizmente, do outro lado da corda, do outro lado da ponta da corda, as pessoas acreditam nesse mesmo samba enredo. Mas é tão interessante, ele até me explicou com detalhes sobre isso, e a gente pode até trazer essa abordagem numa outra oportunidade, numa outra edição, que nunca vai ter essa tabela SUS que seria a realidade justamente para o político não perder a eleição. Porque ele precisa colocar a emenda parlamentar dele, ele precisa ir no hospital no município pequeno, ele precisa ir na Santa Casa Regional, e ele precisa falar que foi ele que comprou aquele equipamento e automaticamente o senso comum abraçar aquela ideia. Infelizmente é isso, mas ainda na saúde vamos falar de coisa boa. Na segunda-feira estou trazendo uma reportagem sobre um projeto do Ministério Público de valorizar os municípios que cumpriram, né, a meta de vacinação no ano passado, e um dos municípios da nossa região que levou o selo ouro foi o município de Ibiraci. Agora até puxando a sardinha para o meu lado, a enfermeira que coordena lá, as 2 enfermeiras são de Alpinópolis, são minhas conterrâneas. Na segunda-feira a gente está trazendo uma entrevista mostrando, infelizmente, tanto Piuí, que é a cidade da Onda Oeste, quanto Passos, que é a nossa regional, não alcançaram a meta de vacinação, né, de acordo com o documento que eu tenho aqui, que é do próprio Ministério Público. A gente vai trazer essa notícia na segunda-feira. Então, portanto, não tiveram nem selo ouro, nem selo prata e nem selo bronze. Mas fica aí o registro que na nossa região, considerando a regional de Passos, 8 cidades conseguiram o selo. Ibiraci conseguiu o selo de ouro, e a gente vai trazer a reportagem com essas 2 enfermeiras e mais uma vez, né, saindo da pandemia, mostrando o quanto é importante a vacinação para salvar vidas, né? Bem, e falando em vacinação, já fica aqui também um convite para você acompanhar o Jornal da Onda primeira edição, porque vai ter uma entrevista exclusiva aí com a nossa secretária de saúde aqui, falando sobre a campanha de vacinação da gripe. Pessoal, a vacina tá aí, tá lá na central de vacinação aqui para você que é piuiense, tá lá. Então, de segunda a sexta, também todos os sábados, a central está funcionando todos os sábados. Basta você ir lá, procurar a sua vacina e se vacinar. O inverno está chegando, a gente já sente esse clima um pouco mais frio, né, esse resfriamento. Então, é muito importante a gente se prevenir e se imunizar aí segunda-feira no Jornal da Onda primeira edição. Sem dúvida, muito bem lembrado, Paulo. O momento está aí, o remédio está aí, existe, e basta você procurar para você se proteger. Bem, nós temos aí 2 minutos para o esporte. Dá tempo de falar do Galo, do Cruzeiro?
Cruzeiro rapidamente entra em campo mais uma vez pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ocupa hoje a 12ª posição. O Cruzeiro apresentou um bom desempenho nos últimos jogos, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Nacional. E na terça-feira tem sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Eu estou torcendo muito pro Cruzeiro pegar o Galo e acabar de vez com as Marias. Boa tarde. E o Galo? Boa tarde, Dani. Rapidinho, então, também o Galo recebe o Atlético Paranaense amanhã às 9 da noite no Independência, uma prévia do jogo pela Libertadores que vai rolar na outra semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro agora, no Independência, amanhã às 9 horas. E ainda sem novidades do departamento médico do Atlético, é impressionante o que fica cheio esse departamento médico. Exatamente, e o que eu espero é que o Atlético possa conseguir aí, pelo menos entrar nos trilhos aí, recuperar o bom futebol, que tem tempo que tá devendo esse bom futebol, viu? Eu acho que desde o início do ano... falta de elenco, né? Eu acho que talvez desde o início do ano aí o Atlético não apresentou um bom futebol. Foi campeão mineiro, é verdade, mas aí é uma obrigação, né? É uma obrigação o Atlético ganhar o campeonato estadual devido aí ao seu principal rival. O Cruzeiro tá nessa situação. Agora engrenou, agora entrou num bom momento com o Pepa aí. E o Cruzeirão amanhã, fazendo aí porque já estouramos o nosso tempo aqui. Amanhã o Cruzeiro vai até Bragança Paulista enfrentar o RB Bragantino, o Red Bull. Eu aposto aí numa vitória 2-1 do Cabuloso. E você, Alex? 1-0 Cruzeiro, sofrido de novo. Cruzeiro precisa... Antes eu reclamava, né, no começo dos nossos programas aqui, no começo do campeonato, sobre a questão defensiva do Cruzeiro. Eu ainda acho que o sistema defensivo do Cruzeiro é falho, precisa de ter peças de recomposição. Oliveira não joga, foi expulso no último jogo. Acho que isso é bom pro Cruzeiro, para ser sincero. Mas o Cruzeiro é um time que nos últimos 3 jogos fez mais de 50 finalizações para marcar 3, 4 vezes. Ou seja, a falha já está começando a ser diagnosticada ali no ataque. E sobre o Galo, você foi cirúrgico, né? Um time que está devendo quase 2 bi, pagar a multa de 26 do Cudê para ele levar o Vargas junto, eu acho que é bom pro Galo, viu? Eu acho que é ótimo pro Galo. Coincidência que os últimos 3 jogos do Atlético também foram mais de 20 finalizações no gol. E se eu não me engano foram 2 gols, né? 2 gols. 60 finalizações para 2 gols. O Cruzeiro foi, não sei o número exato, mas foi tipo 19 finalizações com o Grêmio, 20 finalizações com o Náutico. A questão do Cruzeiro tá caindo no pé do Gilberto ali. O Gilberto tá numa zica danada, é a famosa zica. Acho que o principal problema é esse. Eu acho que o Gilberto, eu acho que os problemas do Cruzeiro e do Atlético são diferentes. O Gilberto tá numa má fase, mas você vê que ele insiste, que ele tenta, que ele corre. No gol do Richard, ele que começou a jogada ali, o gol que classificou o Cruzeiro. Já no Atlético, aí eu acho que é questão de time mesmo. Tem aquela criação, mas aqueles jogadores assim que estão numa fase também, que eu vou falar uma coisa. Impressionante como o Sheila não gosta dos melhores zagueiros de cada time, né? Não gosta do Lemos, melhor zagueiro do Galo, não gosta do Oliveira, melhor zagueiro do Cruzeiro. Não é possível. O Lemos tudo bem, mas não é o melhor zagueiro do Cruzeiro. Oliveira joga muita bola. O Oliveira tá jogando muito, Mochila. O Cruzeiro joga amanhã às 6h30 e o Galo... do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, eu vejo a torcida reclamando muito do Nicão. Tava reclamando muito do Nicão e do Ramiro, mas, cara, eles melhoraram as estatísticas do Cruzeiro, eles consertaram o meio de campo. Não dá pra imaginar o Cruzeiro num 4-3-3. Eu ainda imagino o Cruzeiro fazendo o tradicional do futebol, 4-4-2, voltando e deixando só... É que tinha o Edu, né, que era centroavante. Então o estilo do Pesolano é bem diferente do estilo do Pepa. Muito. Mas eu acho que o fundamental é se defender bem. E com 3 atacantes jogando com Wesley, igual tava, com Bruno Rodrigues, com Gilberto, aí não dava. Aí sobrecarregava o meio de campo. Agora... Colocou o Richard ali, Ramiro, o Nicão acho que vai enquadrar bem, mas o Oliveira ainda é fraco, ele erra muito passe, cara, muito passe mesmo. Eu já acho que o Nicão ainda é um ponto fraco do Cruzeiro, eu acho que ele não tá entregando fisicamente, porque o Pepe exige muito um jogo de muita intensidade, a gente viu isso contra o Grêmio, a gente viu isso contra o Náutico, a gente viu isso contra o Corinthians, ele exige que o jogador ele tenha, mesmo que ele falhe tecnicamente igual o Gilberto tá falhando, que ele entregue disposição O Gilberto não pode tem faltar. essa entrega, né? Sim. Mas então, pessoal, Galo joga amanhã 9 horas da noite, Cruzeiro 6h30. Anota aí na sua agenda, segunda-feira. Galo na Independência, Cruzeiro fora, né? Cruzeiro fora, Bragança Paulista, 1-0 Cruzeiro. Lembrando que... Galo pega quem? Galo e Atlético Paranaense. 2-0 Atlético Paranaense. Não, 5-0 Galo. Lembrando que o Cruzeiro enfrentou o Bragantino há pouco mais de um mês atrás. Foi o primeiro jogo do Pepa. Exatamente. E venceu por 3-2. 3-2. Mas aquele amistoso lá, eu acho que não pode tomar muito de base, não, porque o Bragantino entrou com o time reserva, fez 20, o total ali teve 26 substituições, né? Então eu acho que é
é um pouco... Você pode bem informado, hein? Mas você deve ser o único jornalista do Brasil que sabe que num jogo amistoso entre Cruzeiro e Bragantino teve 26 substituições. Mas ninguém sabe. Mas eu acho que o Cruzeiro ganha amanhã 2-1 e eu torço pro Galo ganhar de 1-0, de meio a 0 que seja, mas que ganhe, porque o Galo precisa de recuperar aí. 2-0 Atlético Paranaense. pra arrebentar de vez a crise lá. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Bom final de semana. Segunda a gente tá de volta no feriado. Valeu, Alex. Obrigado pela sua presença aqui. Até segunda, então. Uma honra sempre. Uma excelente tarde, um excelente final de semana. Também. Edgar, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alex. Boa tarde para você que acompanhou o nosso programa do meio-dia. A gente volta na segunda-feira com o JO, primeira edição, às 8h30. Programa do meio-dia em ponto. E hoje, logo mais, às 7 horas da noite, tem Simone Oliveira. Ela apresenta o Jornal da Onda, segunda edição. Uma excelente tarde de sexta-feira para todos nós. Ótimo fim de semana. Bom feriado para todos. Até lá. Jornal da Onda, primeira edição. Notícias, informações e entrevistas relevantes para o seu dia. Jornal da Onda, o jornal da nossa gente, da nossa região. De segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Oferecimento AP Agrícola, ajudando a colher os melhores resultados. Sicredi, gente que coopera, cresce.